Olá, um forte abraço para você que nos acompanha mais uma vez aqui pelo Lavras.tv. Início de semana, hoje é segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. O programa Esporte em Foco está no ar. Confira então os nossos destaques de hoje. Vamos falar sobre as grandes decisões dos estaduais. Primeiro tempo, das decisões. E para a gente começar aí o nosso destaque, claro, o Campeonato Mineiro, hein? Ontem o Galo passeou para cima do Cruzeiro na primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, 3-1. Jogo no Independência, domingo que vem no Mineirão. Sábado, pelo Campeonato Paulista, deu Palmeiras. Dentro da Arena de Itaquera, o Verdão dando um passo importante para buscar aí o título do Paulistão 2018. E no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo começaram a decidir o estadual. O Vasco de novo, no apagar das luzes, conseguiu a vitória para cima do Fogão e joga por um empate no domingo que vem no Maraca. Aquele giro especial também por outras decisões Brasil afora. Grêmio, por exemplo, no Sul, deu um passo importante, goleou o Brasil de Pelotas. Tudo isso além, claro, do nosso giro internacional, com gols pela Europa, destaque maior para a conquista do PSG na Copa da França. Tudo isso e muito mais a partir de agora. São 13 horas com mais 11 minutos, a hora para você que está acompanhando aqui o nosso Esporte em Foco pelo Lavras.tv nesta segunda-feira, repercutindo aí as principais decisões pelos estaduais. Antes da gente começar o programa, vamos falar aqui sobre o Cinear, nosso parceiro, como sempre, trazendo aí o que há de melhor no cinema para você que adora, a sétima arte. Vamos com a programação que está em cartaz até a próxima quarta-feira no Lavras Shopping, lá no Cinear. Jogador número 1, versões dublada e legendada. Versão dublada às 18h30, legendada às 21 horas e 30 minutos. Lembrando que tem a opção aí do 3D para esse filme. Nada a perder, contra tudo, por todos. Cinema nacional, 16h15, 18h45 e às 21h15. E ainda Pedro Coelho com a versão dublada às 16h30. Todos pagam R$10. São os filmes em cartaz que você pode acompanhar aí no Lavras Shopping, onde você encontra aí o Cinear. Muito bem, a gente está abrindo o programa, trazendo imagens da decisão do Campeonato Mineiro. Ontem, um show de bola do Galo, para cima do Cruzeiro, o jogo na Arena Independência, lotada. E o Cruzeiro que tinha aí um certo favoritismo, até por tudo que apresentou no campeonato, invicto, até então, estava invicto. E era o melhor time da competição, disparadamente. O Galo, você se lembra, começou devagar, com a troca de técnico, inclusive, um início ruim de temporada para o Atlético. A demissão do Oswaldo de Oliveira, o Thiago Largue, que ainda é um técnico interino no Atlético, é bom a gente lembrar, O Thiago Largue ainda não foi efetivado ali como treinador da equipe. Acredito que isso vá acontecer para a sequência da temporada, até pelo bom trabalho que ele vem desempenhando. E ontem, um Cruzeiro muito diferente, daquilo que a gente vem acostumado a ver aí, em termos de apresentações da equipe do Mano Menezes. Cruzeiro, como eu disse, vinha invicto, fazendo bons jogos e ontem simplesmente não funcionou. O Atlético, desde os primeiros minutos, tomando mais a iniciativa e, curiosamente, depois da parada técnica, 30, 32 minutos ali de jogo no primeiro tempo, Cruzeiro parece que não voltou, como o próprio Mano Menezes disse na entrevista coletiva, parece que não voltou para o jogo. E o Atlético deitou e rolou com 3 gols de bolas alçadas na área do Cruzeiro e sempre nos passes, precisos ali do Rômulo Otero, que foi um dos grandes, talvez o maior personagem do jogo, até mais que o Ricardo Oliveira, que fez 2 gols, pela movimentação, pela mobilidade e justamente pelas assistências, Os 3 lances no primeiro cruzamento da direita, Ricardo Oliveira chega para fazer o gol.
e depois num escanteio cobrado do lado direito com a perna esquerda, é o detalhe, né? O desvio de cabeça do Adilson para fazer o gol, né? Inclusive, alguns até questionaram se houve falha do Fábio ou se a defesa que não fechou ali no primeiro pau. E aí, de qualquer maneira, com o desvio para trás do Adilson, a bola acaba entrando. O Fábio, quando vai na bola, já não dá mais tempo. O Atlético ali fazia 2-0 e para piorar ainda no final do primeiro tempo, em 9 minutos, se não me engano, o Cruzeiro tomou os 3 gols. Né? No primeiro, inclusive, com o tempo sem a paralisação do tempo técnico, com 36. E tomou o terceiro, se não me engano, aos 45. Então, realmente mostra uma fragilidade ontem, né, da defesa do Cruzeiro na bola aérea. Escanteio cobrado curtinho, o Otero recebe de volta, faz o cruzamento e o Ricardo Oliveira completamente só, na pequena área praticamente, só desvia de cabeça e faz 3-0. Muito difícil, o Mano teve que ajustar a equipe nos vestiários. Até conseguiu, até era uma coisa óbvia, né? O Atlético começar o segundo tempo um pouquinho mais atrás, esperando que o Cruzeiro buscasse ter mais posse de bola. Quem tinha que correr atrás era o Cruzeiro. Isso aconteceu, pouco resultado, né, nos primeiros minutos, até porque mesmo com a mudança, a saída do Rafinha e a entrada do Arrascaeta, o time do Cruzeiro tinha a bola, mas praticamente não agredia o Atlético. E aos poucos o Galo se soltou e se não fosse o goleiro Fábio, sei não, hein? Luan teve uma chance incrível, antes até do gol do Arrascaeta e outras oportunidades. O próprio Otero batendo também uma bola muito perigosa, num mini escanteio pelo lado esquerdo. O próprio Otero de novo também, aí acho que o jogo já estava até 3-1, uma bola também que ele recebe do lado esquerdo, vai cortando a zaga e bate para uma defesaça do Fábio. Enfim, o Galo teve pelo menos 2, 3 oportunidades boas de ampliar o placar no segundo tempo. E o Cruzeiro, de tanto insistir, embora batesse sempre numa boa marcação feita pela equipe do Atlético, o Galo ontem taticamente muito aplicado e o Cruzeiro quase não conseguiu, né, invadir ali, penetrar a defesa muito bem postada do Atlético. Mas numa boa troca de passes, o gol do Arrascaeta aos 37 do segundo para dar uma esperança ao torcedor celeste, por que não, né? O Cruzeiro tem a vantagem dos 2 empates ou 2 resultados pela mesma diferença de gol, né, em caso de vitória e derrota. E é o que pode acontecer, né? Com os 3-1 de ontem, o Cruzeiro vencendo por 2 gols de diferença no domingo, no Mineirão, que estará lotado, 90% de torcedores do Cruzeiro para empurrar o time. O Cruzeiro será o campeão. Mas, pelo que a gente viu ontem, se o Atlético entrar de novo com essa mesma determinação, essa mesma pegada que teve na atuação de ontem, o Cruzeiro vai ter que jogar muita bola. Coisa que não fez ontem. O Mano ficou muito irritado e com razão, né? O time do Cruzeiro já havia feito uma boa partida no primeiro turno, inclusive ganhando do Atlético no jogo do Independência, 1-0, aquele gol do garoto Raniel. E ontem não conseguiu desempenhar uma boa partida, né? Executar bem aquilo que o Mano Menezes pediu. Em alguns momentos, sim, né? Até o primeiro gol, o Cruzeiro até jogava razoavelmente bem do meio para trás, explorava alguns contra-ataques, mas se perdeu completamente na bola alta depois daquele primeiro gol do Ricardo Oliveira. E aí vieram os outros 2 e a coisa esteve complicada, muito feia ontem para o Cruzeiro no Independência. Repito, com o gol do Arrascaeta, claro, a decisão ainda fica aberta, mas o Galo, convenhamos, reverteu a vantagem, né, que era do Cruzeiro e ainda deu um passo importante, porque pode não só empatar, mas como perder por 1 gol de diferença. E isso num clássico pode fazer a diferença no jogo do domingo que vem, né, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, que estará lotado, certamente com mais de 50 mil torcedores, para a decisão do campeonato estadual. E aí fica aquela lamentação do lado dos cruzeirenses, por um detalhe, né? O time invicto perde um jogo no campeonato e mesmo talvez vencendo na semana que vem, no domingo que vem, por 1 gol de diferença, o Cruzeiro perde o campeonato. Com uma derrota, pode custar caríssimo uma campanha que vinha sendo brilhante e o Cruzeiro pode, de repente, ter jogado fora aí o título mineiro com uma única derrota para a equipe do Atlético, que cresceu muito de produção, vem crescendo aí nas mãos do Thiago Largue. Temos que dar os méritos não só ao elenco, mas também ao treinador do Galo, que vai acertando o time. E ontem uma partida, como eu disse, taticamente muito aplicada à equipe do Atlético.
e com o talento também, né, do Otero, o homem das bolas paradas, as bolas altas ali, sempre com bolas venenosas. A defesa do Cruzeiro também numa tarde pouco inspirada, mas é a defesa titular, né? A defesa que já fez grandes partidas e, aliás, foi a mais escalada pelo Mano Menezes no ano passado, do ano passado para cá. O Léo e também o garoto Murilo. 3-1, então, ótimo resultado. O Atlético dando um passo importante para chegar ao título depois de um início de muita turbulência, muita cobrança da torcida, até pela temporada 2017 do Galo, que não foi boa. Mas aos poucos o Atlético vai se reorganizando com salários em dia, bem na Copa do Brasil, já na quarta fase da competição. Aliás, o Atlético entra em campo, estará em campo quarta-feira pela Copa do Brasil. Os dois entram em campo, né? O Cruzeiro tem um jogo duríssimo com o Vasco pela Libertadores da América, precisa muito da vitória, assim como o time Cruz Maltino. Os dois times perderam na estreia na competição sul-americana e é um jogo de vida ou morte. O Cruzeiro precisa muito da vitória. Por exemplo, o empate seguraria as duas equipes com apenas um ponto, que seria terrível para Vasco e para Cruzeiro, porque os outros dois times do grupo estão com 3, Universidade de Chile e também o Racing da Argentina. Então é um jogo decisivo, o Cruzeiro tem que virar a chave rapidamente para pensar agora nesse confronto difícil que terá contra o Vasco mais bem organizado, vinha mal nos últimos jogos, cresceu muito, a gente vai falar sobre o Vasco daqui a pouquinho no nosso bloco aqui do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro enfrenta o Vasco e o Galo também joga na quarta-feira em Belo Horizonte contra o Ferroviário pela quarta fase da Copa do Brasil. É um adversário de pouca tradição, time da Série D do Campeonato Brasileiro, mas que vem eliminando equipes perigosas aí ao longo da competição. O Vila Nova de Goiás, antes o Sport também, né, o Sport Recife lá na Ilha do Retiro. Então o Atlético tem também que voltar agora as suas atenções para a Copa do Brasil para chegar à fase de oitavas de final. De qualquer maneira, domingo o bicho pega no Mineirão, claro, pelo Lavras.tv você vai acompanhar a decisão e, obviamente, pela Universitária FM. Vamos fechar esse primeiro bloco para daqui a pouco a gente voltar falando das emoções do Campeonato Paulista, falando sobre o derby Corinthians e Palmeiras. A gente volta já já. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia, a caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você. Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107. Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilm, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli 745. Fone 3538220239.
Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade. Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. Muito bem, já estamos de volta pelo Lavras.tv. Aliás, pessoal aqui que está participando com a gente, né? O Ney Siqueira, que voltou para o estado de Goiás, estava aqui passando férias. Inclusive, nos deu aí o prazer da sua companhia no programa de rádio, né? Pela Universitária FM. Você também acompanha aqui de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, o Esporte em Foco no rádio, pela Universitária FM. O Ney tá ligado. O Pauline Faria e também Minas Horto Lavras, né? Que é o Silvinho, né? Se não me engano é o Silvinho Menicucci aí que deve estar ligado com a gente. Está dizendo aqui, se referindo ainda à decisão do Campeonato Mineiro, né? Escaparam de tomar uma goleada histórica. Tá falando aqui do Cruzeiro. E realmente, ontem a coisa, como a gente já falou, né? Teve muito feia para a equipe do Cruzeiro. Na segunda etapa, como eu disse, aquele lance do Fábio salvando a bola do Luan. Era uma chance clara ali do Luan, bateu bem no cantinho, uma bola dentro da área, né, que sobrou. E poderia ter aberto 4-0, sei não. Aí o Cruzeiro poderia até ter jogado a toalha. Em outros lances também o Fábio trabalhando. Foi um jogo que ficou muito bom pro Atlético. E o Cruzeiro, na pior das hipóteses aí, né, do que estava o panorama ontem se desenhando no Horto, conseguiu aquele gol com a Arrascaeta e acho que não pode nem pensar em reclamar do resultado, porque ainda deixa a decisão, de certa forma, aberta para o domingo que vem. Vamos falar de Campeonato Paulista, imagens. O jogo foi no sábado, né, na Arena de Itaquera, com confusão. O Felipe Melo de novo ali envolvido, né, num quebra-pau danado no primeiro tempo. E o gol logo no início. O gol do Borja, se não me engano, é o artilheiro, né, do Campeonato Paulista. E o gol que definiu a equipe do Palmeiras aí como vencedor no clássico. Sempre muito pegado, né? Sempre um jogo tenso, um jogo complicado, né? Corinthians e Palmeiras, dos grandes clássicos aí do futebol brasileiro. Sempre jogos, ainda mais numa decisão, né? Que envolve aí Corinthians e Palmeiras. O Corinthians foi para cima, tentou buscar o empate, mas acabou mesmo ficando nesse 1-0. Um gol no início, num clássico, sempre tem um peso muito grande, na maioria das vezes. Ainda mais com duas equipes tão parelhas, né? Tão fortes como são aí Corinthians e Palmeiras. Nada definido, claro, mas o Palmeiras leva essa vantagem importante para decidir agora no domingo que vem lá no Allianz Parque. E claro que vai tentar fazer valer aí o seu mando de campo para conseguir aí a conquista de mais um campeonato. Paulista é aquela história que a gente sempre fala. Campeonato estadual não serve de parâmetro, é preparação para o Campeonato Brasileiro e para o restante da temporada. Não deixa de ser uma verdade, mas quando você não chega a uma decisão, como é o caso de lá em São Paulo, né? Santos, São Paulo, no Rio, Flamengo e Botafogo e Fluminense, perdão, que eram os favoritos, aliás, por aquele regulamento tosco, né, do Campeonato Estadual, não chegaram à decisão. Mas regulamento também é assinado por todos os dirigentes, né? Agora, de qualquer maneira, há uma cobrança do torcedor e da imprensa em cima também. Tanto é que o Flamengo mexeu radicalmente ali na sua estrutura depois da derrota na semana passada para o Botafogo. Sobrou para o Carpegiani, outros dirigentes também, Rodrigo Caetano. Então mostra que o estadual é um parâmetro, não é muito parâmetro, né, para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, ou seja, para o restante da temporada, mas tem sim o seu peso na temporada, né? Dentro do calendário tem um peso, tem um certo respaldo e ninguém quer perder
grande tradição que é os estaduais ainda, né, que são os campeonatos estaduais, ninguém quer se dar aí ao luxo de perder para um dos seus grandes rivais. E isso serve muito agora para Atlético e Cruzeiro aqui também. Galo vinha mal na competição e na hora H cresce e de repente pode ontem, com aquele cochilo da defesa do Cruzeiro, ter até ganhado aí o campeonato estadual, embora, claro, ainda tenha o jogo da volta e o Cruzeiro vai atrás do prejuízo. Mas lá em São Paulo, então, o Palmeiras pulando na frente. Palmeiras não terá semana livre, ao contrário do Corinthians, né? O Corinthians pode dar aquela descansada, aquela recuperada aí no elenco. O Corinthians não tem compromisso pela Libertadores, só no dia 18 é que joga mais uma vez, né? Faz o seu terceiro jogo contra o Independiente, o jogo lá na Argentina. Por outro lado, o Palmeiras já vai entrar em campo. Pega amanhã, por isso o jogo inclusive foi na terça-feira. Palmeiras recebe em São Paulo, lá no Allianz Parque, a equipe do Alianza Lima. Lembrando que o Palmeiras está no grupo 8, um grupo complicado. Palmeiras lidera com 3, Alianza Lima e Boca Juniors tem 1 ponto cada um. E ainda tem o Júnior de Barranquilla, um time perigoso. Palmeiras foi bem na estreia, ganhando com autoridade fora, lá na casa do Júnior de Barranquilla. Mas é um grupo difícil e o Palmeiras quer essa vitória. Por isso aquela viradinha na chave também da decisão do Paulistão, para enfrentar o time do Alianza Lima, jogo amanhã, 9h30 da noite, na Arena do Palmeiras. Brasileiros em campo, então, pela Libertadores nesse meio de semana. O Palmeiras amanhã, Cruzeiro e Vasco pelo Grupo 5 na quarta-feira. Transmissão aqui pelo Lavras.tv e pela Universitária FM. Coloque aí na sua agenda, hein? A partir de 15 para as 9 da noite. O Santos também entra em campo. O Santos no Grupo 6, o Santos tem uma vitória e uma derrota. Vai enfrentar a equipe do Estudiantes. O jogo é na Argentina, o jogo na quinta-feira, dia 5, 9h30 da noite. E outro brasileiro que também vai entrar em campo, e nós vamos falar daqui a pouquinho, né, que deu um passo importante para a conquista do estadual, é o Grêmio, do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi. O Grêmio joga quarta-feira, vai na sua arena, né, enfrentar a equipe do Monagas, no Grupo 1, que tem ainda Cerro Porteño e o Defensor do Uruguai. Minutinho só e nós vamos voltar falando da decisão no Rio de Janeiro. Deu Vasco no primeiro jogo contra o Botafogo. Voltamos já com o Esporte em Foco. Mega Pizza Express. Um ambiente amplo, agradável para você e sua família. Com uma grande variedade de pizzas. Tudo isso com qualidade e um ótimo atendimento. Mega Pizza Express. Para a sua maior comodidade, a Mega Pizza Express vai até a sua casa e você pode pagar nos cartões Visa e Master. As melhores pizzas você encontra aqui. Mega Pizza Express. Ligue agora mesmo, 3822-7490. Jubileu Corretora de Seguros. Soluções sob medida para você e sua empresa. Praça Dona Josefina, 53, em Lavras. 3821-2709. A bateria do seu carro está prestes a deixá-lo na mão, no meio da rua? Procure ao Seu Baterias. São mais de 50 anos oferecendo produtos de qualidade e excelência no atendimento. Uma empresa que é referência em Lavras e região na reposição de baterias para automóveis, caminhões e tratores. Confira a promoção. Baterias a partir de R$ 185. E tem mais. Atendemos em domicílio. Ao Seu Baterias, Rua Chagas Dória 277, telefone 3821-7340. Na hora de fazer os seus óculos, leve em conta a tecnologia, o atendimento e a seriedade de quem tem um compromisso com você. Seus olhos são preciosos e a Ótica Brilharte tem o cuidado e a responsabilidade de proporcionar o melhor para a sua visão. Na hora de adquirir os seus óculos, a confiança vem em primeiro lugar. Ótica Brilharte, especialista Varilux. Francisco Salles 78, no centro de Lavras. 3821-2952. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar. Autoescola Evolução. A Autoescola Evolução é o caminho certo para a sua habilitação. Aulas teóricas em ambiente adequado, com professores preparados que transmitem segurança para você fazer o exame com toda tranquilidade. Temos uma grande frota de veículos novos. Venha aí e confira nosso diferencial. Autoescola Evolução, Rua Firmino Salles 100. Telefone 3826-2756.
Estamos de volta e na tela para você que acompanha o nosso programa, lances do Engenhão, Botafogo e Vasco. Primeiro jogo da decisão do campeonato no Rio de Janeiro. Aquela história que a gente não cansa de falar aqui, né, do regulamento esdrúxulo lá no Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense, né, que venceram respectivamente Taça Guanabara e Taça Rio, não estão na decisão. Agora, é claro, né, isso estava previsto no regulamento. Eles até entraram com a vantagem do empate nos jogos das semifinais do estadual e perderam. Semana passada o Flamengo derrotado pelo Botafogo e o Fluminense perdeu aquele jogo emocionante, aliás, para o Vasco. Gol do Fabrício aos 50 do segundo tempo, praticamente. No último lance, o Vasco conseguiu a vitória de virada e se credenciou para a decisão. A decisão de ontem, que foi mais uma vez emocionante. Se Vasco e Botafogo não tem duas grandes equipes, tecnicamente falando, pelo menos tem proporcionado aos seus torcedores, independentemente de quem assiste Vasco e Botafogo, hoje, nos últimos 3 jogos, viu muitos gols. Um jogo aberto, um jogo franco. Foi assim ontem de novo, impressionante, né? A terceira partida entre as duas equipes e o terceiro jogo que acaba 3-2. O Vasco venceu na Taça Rio o Botafogo 3-2. Na semifinal da Taça Rio, o Botafogo venceu o Vasco por 3-2 e ontem, mais uma vez, 3-2. Dessa vez, a favor aí de novo do Cruz Maltino, com um belíssimo gol do Iago Pikachu, que vem jogando muita bola. Foi o 7º gol dele ontem, fez 2 na decisão, chegou ao 7º gol, é o artilheiro do Vasco na competição e no ano, né? Melhor dizendo, ele tem 7 gols aí pelo time do Vasco. O Botafogo saiu na frente com mais uma falha. Aliás, o Zé Ricardo precisa acertar essa defesa do Vasco, esse sistema defensivo do Vasco, que não tem jogado absolutamente nada, né? O Vasco melhorou muito, fazendo muitos gols na temporada, mas em compensação, o que entrega lá atrás também é impressionante, né? Muitos gols sofridos, muitos gols de bolas aéreas, né? Assim como o Cruzeiro ontem perdeu para o Atlético desse jeito, o Vasco tem sofrido muito. Tanto é que saiu o gol de novo do Brenner de cabeça, um bonito gol de cabeça. Tá aí, ó, vem o cruzamento da direita, o Paulão praticamente nem sobe com ele, né? Nem vê por onde chega ali o Brenner, e o Botafogo chegou a empatar o jogo, mas o Vasco, com o Andrés Rios num belo gol aos 48 do segundo tempo. De novo o Vasco, praticamente no último lance do jogo, conseguindo a vitória. O jogo movimentado, né? E nesses 3-2 o Vasco lá no Rio de Janeiro não tem vantagem a não ser de jogar agora pelo empate, né? Porque venceu esse primeiro jogo, pode empatar o jogo da volta, que será no Maracanã domingo que vem. Maracanã que deve, tomara, né, receber aí um grande público para esse Vasco e Botafogo, que vai definir o campeão carioca. Então o Vasco joga pelo empate, o Botafogo vencendo por 1 gol, independente se 2-1, 1-0, 3-2 de novo, o Botafogo força a decisão por pênaltis. E vencendo, obviamente, por 2 gols de diferença, o Botafogo chega ao título. O Vasco buscando o seu 25º título de campeão carioca e o Botafogo busca o 21º. Lembrando que o Vasco, desde 2014... decidindo aí nos últimos 5 anos 4 decisões, né? Fazendo 4 decisões do Campeonato Carioca. Perdeu 2014 para o Flamengo, aliás, um jogo muito polêmico, um gol do Márcio Araújo nos acréscimos, né? Um lance irregular, e o Vasco reclamou daquilo durante muito tempo. 2015 e 2016 o Vasco venceu o próprio Botafogo, né? Nos 2 anos consecutivos aí, o Vasco, que não ganhava na ocasião desde 2003 no Campeonato Estadual. No ano passado não fez a decisão e agora volta para fazer de novo contra o Botafogo e dá um passo importante para mais uma vez, quem sabe, bater aí o rival alvinegro para chegar ao título do campeonato estadual. Méritos para o Zé Ricardo, méritos para o Alberto Valentim, que surge bem nessa equipe do Botafogo, independente, né, da derrota ou não aí no jogo da volta, da perda do título ou não. Zé Ricardo e Valentim, né, o Alberto Valentim, fazendo aí bons trabalhos. O Zé Ricardo, então, nem se fale, né, com um elenco limitado, conseguindo ainda levar o ano passado a equipe do Vasco para a Libertadores, disputa a competição internacional, começou na pré-Libertadores e mesmo com alguma dificuldade chegou à fase de grupos, e agora também a decisão do Campeonato Estadual do Rio mostra que realmente é um ótimo treinador aí da nova geração, talvez o que tem mais se destacado
o Zé Ricardo, que no meio da semana, Botafogo semana livre, aquela semana que todo treinador adora, ainda mais antes de uma decisão, podendo trabalhar com tranquilidade, recuperar alguns jogadores, e o Vasco que vai ter muito trabalho aí também, assim como o Cruzeiro a gente falava, né? O Vasco tem esse jogo duríssimo, complicadíssimo contra o Cruzeiro dentro de um Mineirão lotado, o Cruzeiro mordido depois dessa derrota para o Atlético, e o Vasco vem para buscar, segundo a maioria dos jogadores, pelo menos um empate. O empate não seria ainda uma tragédia para o Vasco, a derrota sim, né? Porque aí o Vasco ficaria com nenhum ponto ganho, Cruzeiro iria para 3 e ainda tem um confronto entre Universidade do Chile e a equipe do Racing da Argentina. Os dois times jogam amanhã pelo grupo 5, que é o grupo do Cruzeiro e do Vasco. O pessoal continua aqui participando com a gente, o Helder Souza Costa e também o grande Serginho, né? O Sérgio Tadeu Ribeiro, do Lavras Vôlei, que faz parte da comissão técnica. Parabéns ao Galo, mas domingo o Cruzeiro vai reverter. Será? É a expectativa, né? Claro, do torcedor do Cruzeiro. E o atleticano, né? Que tá rindo à toa aí, claro, tem que realmente aproveitar o momento, mas sabe que domingo é outro jogo duríssimo no Mineirão. Como será esse Botafogo e Vasco? Como será Corinthians e, né, o Palmeiras e Corinthians, o mando do Verdão? São jogos que não tem absolutamente nada definido. Desses três que a gente citou, a maior vantagem é do Atlético, que pode se dar ao luxo aí de perder por um gol de diferença. Por exemplo, o Palmeiras, se perde por um gol de diferença no jogo da volta, vai para os pênaltis. E a mesma coisa também se aplica nesse Vasco e Botafogo. Então o Galo ainda tem essa mordomia aí de perder por um gol de diferença para ser o campeão. Mas dentro do Mineirão, lotado, Cruzeiro babando, indo para cima, certeza de um grande jogo. Ou seja, domingo que vem promete, com a decisão sim dos campeonatos estaduais, que a gente continua falando. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos fazer um giro aí por outros importantes campeonatos estaduais. O destaque para o Grêmio do Renato Gaúcho, que não ganha um campeonato lá, né, no Rio Grande do Sul desde 2010. Vinha até sendo aí colocado como um possível time para ser rebaixado no campeonato estadual, e chega a decisão, e ontem deu um passo gigantesco ao vencer o Brasil de Pelotas. Não saia daí, como sempre é rapidinho, a gente volta já. Faça de seu filho um campeão. Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Voleibol do Aimoré. Aprenda todos os fundamentos da modalidade com profissionais do mais alto gabarito. Informações 98411 4408. Ei vocês, estão sabendo dessa? É que Lavras e região contam agora com a Ótica Torres e os 33 anos de experiência de Marco Antônio Totti. Só na Ótica Torres você encontra as mais diversas e modernas armações. E atenção, só quem tem 33 anos de experiência em ótica poderá oferecer um serviço de qualidade e precisão. Ótica Torres, a ótica do Totti. Rua Dona Inácia, 152, no centro de Lavras. Fone 4104-0105. Volta às aulas é na Papelaria Tradição. Toda linha de artigos escolares e as melhores condições de pagamento. Na Papelaria Tradição você também encontra materiais para escritório, xerox, encadernação e muito mais. Papelaria Tradição, Rua Santana, 134. Fone 3822-4375. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Muito bem, 13 horas com 43 minutos, a gente segue aqui destacando as decisões pelo Brasil. Vamos falar de mais algumas, começando o giro aí com o Campeonato Gaúcho. Grêmio tranquilaço, hein? 4-0 para cima do Brasil de Pelotas.
O Brasil de Pelotas era o primeiro da fase aí de classificação. O Grêmio se classificou em 7º. Lembrando que na sequência a gente vai ver também o Curitiba batendo o Atlético Paranaense 1-0, quebrando a invencibilidade do Furacão. E o Bahia que venceu o Vitória por 2-1, também botando frente aí na decisão lá do Campeonato Baiano. Mas falando especificamente desse Grêmio Brasil de Pelotas, né, uma situação que a gente vinha falando aqui ao longo dos programas nesse ano. Grêmio que terminou a temporada jogando o Mundial no ano passado, o time se reapresentou mais tarde, em 2018, começou jogando com uma equipe talvez até sub-20, ou menos até do que isso lá, o Campeonato Gaúcho, e foi perdendo jogos importantes e para muitos brigaria a não ser para permanecer no grupo de elite do Campeonato Gaúcho. O Grêmio esteve sim ameaçado de rebaixamento, porque depois começou também, obviamente, a pensar na Libertadores, né? O Grêmio indo em busca aí do tetracampeonato da Libertadores, o atual campeão. E até o Renato conseguir ajeitar o time, começar a mesclar e escalar depois também os titulares, até se viu apertado para fazer isso em determinado momento da fase de classificação, o Grêmio acabou sofrendo. A fórmula de disputa é igual ao do Campeonato Mineiro, né? São 12 equipes, 11 jogos na primeira fase e os 8 melhores se classificavam aí para as quartas de final. O Grêmio se classificou em 7º e já pegou o Internacional, né, na fase de quartas de final. E o Brasil de Pelotas, por exemplo, foi o primeiro, como eu disse, né, se classificou em primeiro na fase inicial do Campeonato Gaúcho. O Grêmio eliminou a equipe do Inter, né, você se lembra, 3-0 no primeiro jogo, depois perdeu por 2-0, jogo no Beira-Rio. Passou pelo Avenida nas semifinais do campeonato e agora chega, e ontem deu um passo gigantesco, né? 4-0 em casa para cima do Brasil, que agora decide no final de semana que vem no Bento Freitas, mas convenhamos, né? É o Grêmio do outro lado e uma senhora vantagem de 4 gols de diferença em favor aí da equipe do Renato Portaluppi, que está prontinho para faturar mais uma taça, comandando a equipe do Grêmio além da Libertadores. A gente já falou, né? O Grêmio joga no meio da semana, pega o Monagas na quarta-feira dentro da arena e aí sim depois pensa em levantar esse título de campeão gaúcho, coisa que não acontece desde 2010. Bahia dando um passo importante, como a gente disse, e o Coritiba também lá no Campeonato Paranaense, pulando na frente no Atletiba, 1-0 importante, os resultados aí com boas decisões pelos campeonatos estaduais. A gente não pode deixar também de falar aqui sobre a Superliga B de vôlei feminino. Nós que fizemos a cobertura aí dos jogos do Lavras Vôlei, mas continuamos a trazer aí os resultados das fases, né, depois posteriores aí às semifinais. Nós tivemos na quinta-feira passada a definição do primeiro finalista, 3-0 para a equipe do Curitiba Carob House para cima de São José dos Pinhais. O jogo foi lá no Círculo Militar do Paraná. Primeiro jogo havia também acontecido uma vitória por 3-0 da equipe do Curitiba, que é uma equipe muito forte, mas confesso que fiquei surpreso, né, pelas parciais desse segundo jogo, porque São José dos Pinhais, a gente viu isso, né, nos jogos contra Lavras, embora a equipe de Lavras tenha jogado excepcionalmente bem, mas o time de São José dos Pinhais é um time muito qualificado. Foram 2 jogos de 3-0 aí para a equipe do Curitiba Carob House. E esse último agora da quinta-feira passada, com parciais de 25-8, 25-23, aí sim o segundo set apertado. Mas o terceiro foi parcial de 25-9. Então 25-8 no primeiro e 25-9 no terceiro. Mostra a força do Curitiba e o time de São José dos Pinhais realmente pecando aí nesses 2 jogos contra o seu rival o Paranaense, que já está na decisão, assim como o Vôlei Positivo Londrina, que bateu o ADC Bradesco, perdeu o primeiro lá, ganhou, né, melhor dizendo, em São Paulo, né, lá em Osasco, o primeiro jogo 3-1. E no jogo do último sábado, as equipes se enfrentaram no ginásio Moringão, 7 da noite, aí não teve como, a força do Vôlei Positivo Londrina prevaleceu, 3-0 para cima do ADC Bradesco, 25-13, 25-20 e 25-23. As duas equipes entram em quadra para a decisão da Superliga B. Aliás, esse jogo terá transmissão ao vivo pelo Sport TV no próximo dia 9, 7h30 da noite, lá no ginásio Moringão, em Londrina, né? O Londrina teve melhor campanha, ele decide em casa, é jogo único, essa final da Superliga B, mas as duas equipes
Vôlei Positivo Londrina e Curitiba Carob House automaticamente vão para a Elite no ano que vem. Aliás, ainda nessa temporada terá o início, no segundo semestre, a Superliga B, a Superliga A, melhor dizendo, as duas melhores equipes da Superliga B já garantidas na Elite do voleibol feminino para a temporada 2018-2019. Ok? A gente fecha agora o bloco Voltamos já na sequência para fechar o programa, mas trazendo, claro, os destaques internacionais, o futebol internacional, daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Voltamos já. As nossas conquistas, as vitórias do dia a dia, a caminhada para atingir os objetivos do que realmente é importante na vida. Tudo isso depende da sua tranquilidade e segurança para seguir em frente. Seja um associado Minascar Motos. Ganhe em tempo e economia na certeza de estar bem protegido. Quem melhor para isso do que quem sempre mostrou confiança e proteção desde 2007? Proteja seu veículo. Associe-se já com a Minascar Motos. Santa Cecília Imóveis. Administramos, alugamos, compramos e vendemos imóveis com segurança e transparência. Rua Raul Soares 76, sala 119, no centro. 3821-5655. Santa Cecília Imóveis Lavras.com.br. O imóvel certo para você. Você sabia que o sorriso, além de proporcionar uma sensação de bem-estar, afasta o estresse e melhora as defesas do nosso organismo? Então sorria com segurança. Conheça o Dr. Flaviano Mendes. Há mais de 8 anos realizando implantes dentários para Lavras e região. Avenida Padre Deon 455. Telefone 3821-6107. Quer deixar o seu carro cada vez mais equipado? Então conheça a Insônia Centro Automotivo. Insulfilm, alarmes, travas, vidros, engates, capota marítima, câmera de ré e sensor. Confira também Insulfilmes residenciais. Na Insônia Centro Automotivo você parcela tudo em até 10 vezes no cartão. Insônia Centro Automotivo. Avenida Ernesto Mattioli 745. Fone 3538220239. Para você que gosta de atendimento diferenciado e bons preços na hora de abastecer o seu veículo, aí vai a dica. O lugar certo é o Alto Posto Marçal, oferecendo sempre os melhores combustíveis e produtos para você. Em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, número 48, no bairro Chacrinha. E em Ribeirão Vermelho, Rua Nossa Senhora Aparecida, 441, no bairro Ranchação. Alto Posto Marçal. Gente nossa servindo nossa gente com combustível de qualidade e confiabilidade. Max Lock, locação de equipamentos. Agora também locação de containers de 3 metros, andaimes, betoneiras, perfuratriz de concreto, compactadores, guinchos de coluna. Max Lock, em Varginha, na Avenida Francisco Gonçalves Valim, 30, no bairro Resende. Telefone 3214-2215. Lojas também em Lavras, São João del Rei e Poços de Caldas. Max Lock, maior locadora do sul de Minas. Com o nosso giro internacional aqui no Esporte em Foco, para você que acompanha tudo aí pelo Lavras.tv. Vamos com o PSG, campeão da Copa da Liga Francesa, batendo a equipe do Mônaco na decisão que foi realizada em Bordeaux. 2 gols do Cavani, 1 do Di Maria. Foi o 8º título do PSG nesta competição. E mais um aí de forma consecutiva, se não me engano é o 5º, consecutivo aí da Copa da Liga Francesa, para o virtual campeão também do campeonato inglês, do campeonato francês. O Neymar não jogou, obviamente, vem se recuperando daquela fratura no 5º metatarso do pé direito, mas, obviamente, faz parte aí da conquista. Já havia, inclusive, disputado alguns jogos por essa competição. O Neymar segue aí a sua recuperação. Campeonato
Espanyol, nós tivemos 2-2. O Messi entrou no jogo e conseguiu buscar um empate ali com o time do Barcelona para cima do Sevilha. O Barcelona segue tranquilo, entre aspas, né? Porque ainda pode se sentir um pouco ameaçado pelo time do Atlético de Madrid, mas o Real, por exemplo, praticamente já jogou a toalha aí em relação ao campeonato espanhol desse ano. E uma vitória importante do Manchester City, hein? 3-1 para cima do Everton, Manchester City quase campeão na Inglaterra. Lembrando que nós teremos Liga dos Campeões nesse meio de semana, já nos jogos das quartas de final. Nós teremos amanhã Juventus e Real Madrid, olha que jogo, mando de campo da Juve, jogo 15 para as 4 da tarde. Amanhã também nós teremos Sevilha e Bayern de Munique, jogo na Espanha. Quarta-feira, na Espanha, nós teremos Barcelona e Roma e um grande jogo, hein? Clássico inglês na competição. O Liverpool vai receber no seu estádio, no Anfield Road, a equipe do Manchester City. Esse City que a gente está falando, né? Que é um dos grandes favoritos aí para a Liga dos Campeões e, por que não, já também o virtual campeão inglês. Pode ser campeão justamente no jogo da próxima rodada contra o seu grande rival, o Manchester United. Vencendo o jogo, o City do Guardiola vai ser aí oficialmente, né, o campeão da Premier League. O City hoje tem 84 pontos contra 68 do Manchester United. Lembrando que teve um grande jogo na rodada também, uma virada do Tottenham para cima do Chelsea dentro do Stamford Bridge, 3-1, e o Chelsea realmente do Antônio Conte jogando a toalha, né? Hoje está aí a 8 pontos do Tottenham, que é o quarto, e o Chelsea, ao que tudo indica, ficará fora aí da Liga dos Campeões da Europa 2018-2019. O City 84, Manchester United 68, Liverpool 66 e o Tottenham fecha o G4 com 64 pontos. Muito bem, é isso. Estamos fechando aqui o nosso Esporte em Foco pelo Lavras.tv nesta segunda-feira, né, com a decisão aí, falando sobre as decisões, as principais do campeonato pelo Brasil afora aí, né? Campeonato Carioca, Paulista, o nosso Mineiro com o Galo pulando na frente, Campeonato Gaúcho, enfim, tudo sobre a rodada do fim de semana, projetando para esse meio de semana jogos da Liga dos Campeões, jogos importantes, Libertadores da América com o destaque maior para Cruzeiro e Vasco, Galo na Copa do Brasil, jogando contra o Ferroviário, enfim, muito futebol nesse meio de semana. Você acompanhando tudo aí pelo Esporte em Foco, seja aqui pelo Lavras.tv, bem como pela Universitária FM, também por lá você nos acompanha sempre, né, com as jornadas esportivas e, claro, com o Esporte em Foco no rádio das 18 às 19 horas. Vamos ficando por aqui, quinta-feira voltamos a partir de 1 da tarde aqui pelo Lavras.tv. Uma ótima tarde, excelente semana para todo mundo e até lá.